Olá! Essa é a primeira vez que eu vou contar uma história pra vocês. Hoje eu vou ler a história da Angélica Aparecida Andrade e eu tô muito feliz que ela tenha escrito pra mim minha primeira história. Eu não li a história ainda, tá? Porque eu gostaria que vocês vissem as minhas sensações, as minhas emoções de uma primeira vez. Então essa surpresa também vai ser pra mim, tá? Vamos lá, vou pegar a história pra vocês. Aos 10 anos, me vi tomando conta de meu irmão de 8 anos e do meu pai, pois meus pais haviam se separado. Para eu cozinhar, era preciso colocar um tijolo para eu subir e ver o fundo da panela para não queimar o tempero. E assim comecei a cozinhar. É claro que não saiu muito apresentável, mas aos poucos, com a ajuda de um livro de receita, foi possível fazer pratos simples. E assim foi por um ano. Estudava na parte da manhã, chegava em casa e dividia as tarefas domésticas com meu irmão. E ainda sobrava tempo de brincar. Aos 11 anos morei com um casal de tios de meu pai. E é claro que algumas tarefas de casa também eram minhas após chegar da escola. Só aos 12 anos fui morar com minha mãe. Aquele foi um normal de qualquer criança, escolas e brincadeiras. Mas aos 13 anos já tive que assumir responsabilidade. Depois que eu chegava da escola, tinha que tomar conta de uma criança e fazer algumas tarefas da casa. Aos sábados, eu ia para outra casa para passar roupas, cuja maior parte das roupas era de um homem bancário. Imagina as roupas sociais. E assim comecei a trabalhar aos 15. Trabalhava em uma cerâmica pintando bebelos. Com esse dinheiro pagava o ensino médio. Nesta época não haviam colégios da prefeitura que oferecessem gratuitamente. E fazendo o ensino médio, fui aprovada pelo professor para trabalhar em um escritório de contabilidade. Trabalhei quase 2 anos. Mas minha maior decisão, e uma das principais da minha vida, foi quando eu já tinha 18 anos. Estava eu grávida, sem trabalho, pois tinha acabado de perder minha demissão. E quando contei para minha mãe, fui expulsa de casa por ordens do meu padrasto. Tive sugestão de uma pessoa que me chamava de amiga para tirar o bebê. Mas algo dentro de mim dizia que era uma vida que Deus em algum momento iria me cobrar. E rapidamente disse que não aceitaria fazer aquilo. Passei uma gravidez turbulenta, porque não tinha minha mãe. Mas Deus sempre manda anjos para nos proteger, e não foi diferente comigo. Muitas vezes, na madrugada, ainda grávida, eu tinha muita fome. Para saciar essa fome, eu comia muita gelatina, que era um dos ingredientes que eu ganhava todos os meses, vinda de uma cesta básica, doada por uma prima. Bom, nasceu uma linda menina, forte, corada e com bastante cabelo. E essa menina se tornou uma linda mulher. Eu penso que essa foi a principal decisão da minha vida. Se eu tivesse feito um aborto, hoje não teria a minha filha de 24 anos. Foi uma criança incrível, super inteligente. Deu trabalho na adolescência como qualquer adolescente. Mas é a pessoa mais caridosa, carinhosa que existe e uma super mulher. Além de linda, tem um brilho encantador, onde passa e convive com pessoas deixando sua marca. É uma super mulher. A própria que lê a história. Tenho orgulho de você, minha filha. Te amo para sempre. Como vocês perceberam, foi minha mãe que escreveu pra mim. Obrigada, mãe, por ter escrito a primeira história. Após uma semana não tinha recebido nenhuma história e minha mãe, muito encarecidamente, como todas as mães que apoiam os sonhos dos filhos, ela escreveu pra mim a história dela. Escreveu bem resumidamente aqui, tá, a história dela. Eu sei de muitos detalhes que foram muito doloridos pra vida da minha mãe. Engraçado, ela quis enfatizar, né, a história de quando ela ficou grávida. Ela ficou grávida na primeira vez dela.
foi incentivada por uma amiga, né, uma suposta amiga, a abortar, e ela decidiu que não. Por causa dessa decisão dela não querer abortar, o meu avô, que é padrasto dela, obrigou a minha avó a expulsá-la de casa. E ela foi morar com meu tio, teve muitos problemas. E a minha madrinha, linda, maravilhosa, beijo, minha madrinha querida, Maria Virgínia, mais famosa como Zizina, que é uma maravilhosa confeiteira, doava cesta básica para ela. E era o que ajudava ela, né, durante os meses. Bem, depois, quando eu tinha 6 meses de vida, o meu avô, padrasto dela, aceitou a gente de volta em casa. E hoje eu tô aqui, contando a história da minha mãe, que também é minha história pra vocês. Ela vai me matar, porque eu falei Angélica Aparecida Andrade e ela não conta que é Aparecida. Mãe, beijo, Cidinha! Ela odeia esse apelido. Obrigada, mãe, por ter escrito pra mim, tá? Obrigada por ter feito essa decisão. Hoje você tem 2 meninas lindas, eu de 24, a minha irmã de 15. E com certeza nós somos mulheres fortes. Somos leoas, como você disse ontem pra mim no telefone, que eu sou uma leoa. Que eu defendo com unhas e dentes quem eu amo. A minha mãe também sempre foi muito guerreira, desde nova, como ela contou na história, ela trabalhava, ajudou a cuidar do irmão dela, porque a minha avó saiu de casa. E a minha história é muito longa, essa história aqui eu ficaria 20 minutos contando pra vocês por que a minha avó largou meu avô e por que ela saiu de casa e deixou os filhos. Porque é muito fácil a gente julgar, né, a gente atirar a primeira pedra, mas eu, como mulher, sei a história das mulheres da minha família e com certeza elas me ensinam a ser forte, corajosas e persistir. Minha mãe, eu brinco com ela que ela é poliana. Poliana por quê? Tem um dos primeiros livros que eu li quando era pequena, chama Poliana. E Poliana era uma menina que tudo que ela ganhava, ela tentava ver um lado bom daquilo. Todas as coisas que ela passava de ruim, ela via um lado bom. E aí eu falo, mãe, você é poliana. Por quê? Porque ela é poliana? Porque na história, a Poliana ganha um par de muletas. E ela queria uma boneca. Mas ela ficou feliz por ganhar o par de muletas porque ela não precisava usá-los. E essa foi a felicidade de Poliana. E a minha mãe é poliana. Minha mãe, tudo que acontece de ruim na vida dela, ela sempre consegue ver um lado bom. Que nós possamos ser polianas na vida, polianas no mundo, poliana para os nossos amigos. Simplesmente polianas. E ela escolheu meu nome, engraçado, meu nome é Letícia. Ela escolheu Letícia porque aos 13 anos ela cuidava de uma menininha que chama Letícia. Então ela logo escolheu esse nome. Significa alegria. E eu acho que tem tudo a ver comigo. Bem, é isso. Já prolonguei demais essa história. Obrigada, mãe, por apoiar os meus sonhos. Eu espero que eu receba uma história também de vocês pra contar aqui, tá bom? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. A história, muito querida ter me enviado a história, ter feito todo esse trabalho de escrever pra mim. Confesso que teve uma pressão